Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste. Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que está me assistindo aí, ou vai me assistir mais tarde, né? Porque essa aula vai ficar gravada para vocês. Muito bem-vindos aqui, todos que estão assistindo ao canal do Q-Concursos aqui no YouTube, o canal onde você sabe que você pode estudar 24 horas se você quiser, né? Para quem não me conhece, sou a professora Ariadne e vou falar com vocês sobre essa matéria maravilhosa que é Direito do Trabalho, né? Pessoal, que você que está estudando para o CNU aí, sabe que nós vínhamos fazendo algumas questões para treinar a banca 6 Gran Rio, que é a banca escolhida aí no seu concurso do CNU. Como a gente está falando de direito do trabalho, nós vamos resolver questões, né, relativas a direito do trabalho, bloco 4, eixo temático 5, mais especificamente para o concurso do AFT, do Auditor Fiscal do Trabalho. Hoje, atendendo a pedidos, né, a gente vai fazer questões sobre a norma regulamentadora número 1. Você se lembra da norma regulamentadora número 1? É a norma que fala sobre gerenciamento dos riscos ocupacionais. Selecionei algumas questões aqui para a gente treinar junto. Então, como vai funcionar? Vou passar as questões para vocês, vocês vão tentar resolver e aí eu vou dar o fundamento legal na norma. Pessoal, como o CNU é um concurso... É o primeiro concurso, né, desse estilo que está sendo lançado aí pra gente. Não sabemos ao certo como será a prova, como será o estilo da prova. Temos uma estimativa com base em provas anteriores desta banca CES Gran Rio. Então, eu selecionei as questões da banca CES Gran Rio para a gente ver como ela costuma cobrar esse tipo de questão em provas, tá? Pode ser que ela cobre diferente? Pode. Pode ser que ela cobre parecido? Pode. Podem vir enunciados com problemas, né, para você saber dar a solução nas alternativas? Pode. Pode vir uma questão mais teórica? Também pode, né? Ou, de repente, uma questão bem decoreba mesmo. Uma questão problema que tenha nas alternativas decorebas, é texto da própria NR, digamos assim. Então, você precisa conhecer o teor profundamente dessas NRs, principalmente essa que a gente vai ver hoje, a de número 3, a de número 9, a de número 7, 15 e 16. Beleza? Essas, na minha opinião, são as mais importantes. Então, tem algumas outras que estão no edital? Sim, com certeza. Mas essas você precisa conhecer, tá? Você precisa. As outras também, mas essas eu acho que são as mais importantes aí para o nosso concurso, beleza? Então, eu vou deixar aqui no slide para vocês os meus contatos, né? Como eu faço sempre, melhor o meu contato, @ariadne_dz, tá bom? E hoje a gente vai conversar então sobre a NR1, vamos fazer exercícios, questões sobre a NR1. Não vou conseguir colocar minha carinha na tela aqui, porque essa aula está sendo gravada, tá, gente? Mas vocês vão ouvir a minha voz, com certeza. Então, bora para a primeira questão? Antes da gente fazer a primeira questão, volta aqui para mim. Bom, eu tenho certeza que você já está muito afinado com as NRs, né? Afinal de contas, é uma das apostas aí da nossa prova do eixo temático 5, né? Precisa conhecer bastante as NRs, como eu disse. E a norma regulamentadora número 1, mais especificamente lá do Ministério do Trabalho, ela estabelece as disposições gerais sobre saúde e segurança no trabalho aplicáveis a todas as atividades econômicas e setores, tanto públicos quanto privados, né? Essa NR, ela define os conceitos básicos, as diretrizes para quê? Para implementação das demais normas regulamentadoras. Veja o grau de importância dela, né?
além de tratar aí dos deveres e responsabilidades dos empregadores e dos trabalhadores também com relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho, tá? Alguns pontos dessa ANR incluem o seguinte: as disposições gerais e as diretrizes para a implementação dessas medidas de segurança e saúde no trabalho. Ela vai definir a obrigatoriedade de elaborar e manter documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, né? Por exemplo, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? E o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Você se lembra que o PPRA ele foi substituído pelo PGR recentemente, né? Então agora a gente vai falar de PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, tá bom? Quanto às responsabilidades, ela vai detalhar também essas responsabilidades dos empregadores, dos trabalhadores e de demais, digamos, atores envolvidos aí nessa sistemática de gestão de saúde e segurança no trabalho. Ela vai estabelecer também a necessidade de treinamento, de capacitação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais também, né? E ela vai orientar sobre a comunicação, como deve ser feita essa comunicação de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, né? Incluindo aí a emissão da CAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho. Feita essa introdução, agora sim vamos voltar aí para as nossas questões. Vamos lá? Primeira questão então, gente, acompanha comigo aí na tela. Questão super recente de 2023, né? Então vamos lá. Considerando-se a NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o microempreendedor individual, MEI, e microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, a EPP, de graus de risco 1 e 2 que declararem as informações digitais de acordo com essa norma e não identificarem as exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensadas de qual documento? De qual documento? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, pessoal? E aí, o que vocês acham? Tem uma pegadinha nessa questão aqui, hein? Tem uma pegadinha nessa questão. Porque presta atenção, ó, ela tá querendo qual é o documento que essas entidades, a MEI, a ME e a EPP, ficam dispensadas. Será que é da análise ergonômica de trabalho? Será que é do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO? Será que é o PGR? Será que é a CIPA? Nossa. Será que é o SESMIT? Gente, por que eu falei que tem uma pegadinha? Porque tem uma diferença aqui nas NRs quanto às pessoas envolvidas aqui, quanto ao microempreendedor individual, a microempresa ou o MEI, tá? Então, qual é essa diferença? Vem aqui comigo. Olha só, a própria NR já vai fazer essa distinção no seguinte sentido, ela vai estabelecer tratamento diferenciado para essas pessoas que a gente está vendo aqui, né? Para o microempreendedor, para a microempresa e para o MEI, né? E para a empresa de pequeno porte. O MEI, quem é MEI, né, o microempreendedor individual, ele está dispensado de elaborar qual documento? O MEI, só o MEI, tá? O PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá logo de cara na NR1 essa informação, né? Então, o PGR ele não precisa apresentar independentemente de qualquer requisito aí, né? Mas a organização, ou seja, a empresa que contrata esse MEI, essa precisa apresentar. Só o MEI mesmo que não precisa, tá? Agora, o ME, né, o microempreendedor e a empresa de pequeno, a microempresa, melhor dizendo, e a empresa de pequeno porte, elas estão dispensadas de elaborar o programa de gerenciamento de risco, desde que estejam ausentes os agentes físicos, químicos e biológicos. Não está falando de ergonomia aqui, perceba, né? Agora, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte estão dispensadas de elaborar o PCMSO. O PCMSO, sim, é que vai tratar também de ergonomia, né?
ele fala bem assim pra gente, desde que ausentes os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Então, a nossa resposta da questão aqui só pode ser que letra, gente? Letra B, né? Só pode ser a letra B. A letra B é a que traduz mais corretamente a nossa informação. E aí eu trouxe até para vocês a fundamentação legal, ó. Tá no item 1.8, tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Olha o que fala o item 1.8.6. O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, é exatamente o que a questão está pedindo, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, olha o que a questão está falando, ó. Riscos relacionados a fatores ergonômicos. Se tivesse parado aqui, biológicos, aí sim você poderia pensar num PGR, mas ele colocou riscos relacionados a fatores ergonômicos também. Então é esse item aqui, 1.8.6. Aí sim eles ficam dispensados da elaboração do PCMSO. Cuidado, tá, gente? Cuidado com essa pequena diferenciação aqui. Fatores ergonômicos. Beleza? Coloquei outras informações para vocês também, né? Ó, aquelas informações que eu tinha falado no começo, que o microempreendedor individual MEI está dispensado de elaborar o PGR, a dispensa da obrigação de elaborar não alcança a organização contratante do MEI, mas alcança o MEI, tá bom? As microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a INR9 e declararem as informações digitais, ficam dispensadas do PGR. Vocês perceberam a diferença aqui, ó? Aqui ele está falando apenas as microempresas e empresas de pequeno porte. E aqui ele está falando apenas ao microempreendedor individual. Mas a questão está pedindo o quê, ó? Está pedindo todos eles, o MEI, a ME e a EPP. Por isso que o fundamento legal está nesse item aqui, 1.8.6, o MEI, a ME e a EPP. Vejam como você precisa conhecer essa norma, né, pessoal? Como você precisa conhecer essa norma. Beleza, vamos pro próximo, então. A gente só tem 30 minutos de aula hoje, já é uma mais curtinha. Questão número 2. A NR1 determina que as organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital. De acordo com essa norma, os documentos previstos nas normas regulamentadoras podem ser emitidos e armazenados em meio digital, com o certificado digital emitido no âmbito do E-Social, do ICP Brasil, do CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente, do órgão em âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, órgão de âmbito regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, órgão nacional, órgão regional. E aí, o que vocês acham, hein? Dessa alternativa, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E aí, gente? Vamos lá, então. Aqui, de fato, você também precisaria... Você vê como é importante você pelo menos ler uma vez essa NR, gente? Essa NR é muito importante, tá? Só que também é questão de letra de lei. No caso, letra de norma regulamentadora, né? Então, vou mostrar para vocês como que isso aparece na norma regulamentadora, porque você já viu como isso cai na prova. Olha só, ó. Então, ele está pedindo qual é o documento, certo? Os documentos previstos podem ser emitidos e armazenados em meio digital, emitido em âmbito do ou da... Olha aqui, ó. Opa, deixa eu passar a telinha para você. Da ICP Brasil, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Tá lá no item 1.6, ó, da prestação de informações de informação digital e digitalização de documentos. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital. Isso quer dizer que não tem formato físico? Tem, mas o formato físico também pode ser passado para o digital. A própria NR já vai falar como, né?
Os documentos previstos na ANR podem ser emitidos e armazenados em meio digital com um certificado digital emitido no âmbito da ICP Brasil, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, normatizada por lei específica. Pessoal, essa ICP Brasil, vocês sabem o que é isso? O próprio site do governo já vai falar para a gente qual é o que ela significa, mas só por curiosidade, né? Porque isso você precisa saber qual é a certificadora, mas você não precisa saber exatamente do que se trata neste momento, né? Então, mas a infraestrutura de chaves públicas brasileira, a ICP, é uma cadeia hierárquica de confiança, né? Que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão e de empresas, tá? Esse modelo brasileiro de identificação é o de certificação com raiz única, né? AC Raiz, que chama. É a primeira autoridade da cadeia de certificação na ICP Brasil. A AC Raiz é o ITI que executa as políticas de certificados e as normas técnicas e operacionais aprovadas pelo comitê gestor da ICP Brasil. Beleza? Tá? E aí eu ainda coloquei aqui na tela que o empregador tem que garantir a inspeção do trabalho, ou seja, vocês, auditores fiscais, né? Amplo e restrito acesso a todos esses documentos digitalizados ou nato digitais, tá vendo? Os que não foram originalmente digitais, não nasceram digitais, né? Podem se transformar em digitais depois, né? Eles serão digitalizados. Para esses documentos estarem à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização tem que promover meios de acesso, né, desses documentos às informações, de modo a atender os objetivos da norma específica. Beleza? Aliás, eu falei besteira, né? A organização tem que promover os meios de acesso aos trabalhadores, né, ou seus representantes, as informações no caso. Beleza? Próxima questão, então. 2023, olha lá. Sesgran Rio 2023 caiu na prova da Transpetro. Existe uma hierarquia de controle que estabelece uma ordem de prioridade para a determinação e aplicação das medidas que visam minimizar os riscos no ambiente de trabalho. Veja, existe uma hierarquia de controle. Então, a gente já sabe que um precede ao outro, beleza? Uma ordem hierárquica. Isso aqui já denota que nós precisamos decorar algo, né, gente? Essa hierarquia. Segundo essa hierarquia de controle, a ordem correta de aplicação dessas medidas é qual? Qual é essa ordem correta? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que você acha? Fala aí pra mim. Pode colocar aí no chat, tá, gente? Depois que acabar a aula, você pode responder também. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar, tá? O material dessa aula tá aqui no link, tá? Tá aqui no link, é só você clicar no link que vai direto no meu material. Você pode baixar este material, que vai servir como um resumo para você, né? Qual é a que é correta aqui, gente? Alguém já sabe? A questão correta é, de acordo com a ANR, só pode ser a letra E. Sabe por quê? Olha aqui. Deixa eu só passar para outra tela para você ver, ó. Quais são os direitos e deveres que cabem ao empregador? Entre eles, tem vários, né, gente? Mas entre eles, tem um que é implementar as medidas de prevenção ouvidos dos trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade, que é o que a questão está pedindo para a gente. Primeira, eliminação dos fatores de risco. Segundo, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Terceiro, minimização e controle de fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E, por fim, adoção de medidas de proteção individual. Beleza? Veja que a norma prioriza primeiro a proteção coletiva e depois, por último, a individual. Então, você vai pensar o seguinte, quando a gente tem que implementar uma medida de prevenção, né? Quando a gente tem que implementar uma medida de prevenção, a gente vai olhar primeiro, né? Primeiro a gente vai ouvir os trabalhadores, né?
E aí, de acordo com essa ordem de prioridade, primeiro a gente tem que pensar em eliminar esses riscos. A gente vai eliminar os riscos. Se não for possível eliminar os riscos, a gente vai tentar minimizar, né? Minimizar e controlar esses fatores de risco, substituir alguma coisa. Vamos pensar numa substituição de alguma coisa, né? De risco aí, tá? Com medidas de proteção, primeiro, coletiva. Então, primeiro a gente tenta eliminar o risco, se não der, a gente minimiza esse risco e implementa condições de proteção coletiva, né? Medidas de proteção coletiva. Se não for possível, tenta minimizar e controlar fatores de risco, né? Olha, acompanha aí comigo, ó. Tenta minimizar e controlar fatores de risco, né? Com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E, por fim, você vai adotar medidas de proteção individual. Percebeu, então, que ele dá mais ênfase no coletivo e depois ele vai para o individual? E a última opção, a última ordem de preferência aqui é o EPI, a medida de proteção individual. Vamos pensar no EPI, tá? Então, se aparecer esse tipo de questão na sua prova, você já vai pensar direto. A última opção aqui da norma é o EPI, o equipamento de proteção individual. Beleza? Primeiro a eliminação do risco, depois o coletivo, depois alguma medida administrativa e por último aí, nosso EPI, uma medida de proteção individual. Beleza? Então vamos voltar na questão só para você ver. Volta aqui comigo. Ó, a única opção dentre essas 5 aqui, que fala sobre o EPI como última, né? Como última ordem aqui de medida, é a letra E, ó, estabelecimento de uso de EPIs. Os outros não falam, aqui falam em quarto lugar, eliminação do agente de risco. Eliminação do agente de risco é o primeiro lugar, né? Estabelecimento de medidas de engenharia, não, né? Substituição do agente de risco, essa daqui é a segunda, né? Então, a única que coloca em último lugar o EPI é a letra E. Portanto, letra correta é a letra E. Pessoal, deu para entender isso daqui? Veja que, embora a questão seja meio decoreba, a gente consegue dar uma, né? A gente tem que ter uma malemolência aí, a gente consegue ter, não cair nessa pegadinha com esses métodos, com essas questões de associação, tá bom? Vamos para a quarta questão, então? E aí eu acho que a gente vai ter que deixar uma última questão aí no material para você resolver, mas está com o gabarito lá também. Então vamos lá. Quarta questão, ó, 2024, questão da Sesgran Rio para técnico em segurança da Unemat. Vamos lá. Em um cenário empresarial dinâmico e competitivo no mundo contemporâneo, a capacitação contínua, ele está falando do que aqui então? Capacitação contínua. Eu falei em outras aulas para vocês que quando vocês se depararem com um enunciado grande assim, vai marcando as palavras-chave, tá? Vai marcando as palavras-chave. Então, aqui, capacitação. Então, a capacitação contínua dos colaboradores em segurança e saúde no trabalho é essencial para o sucesso e sustentabilidade das organizações. A prática de convalidar ou complementar os treinamentos realizados pelos trabalhadores emerge, portanto, como uma estratégia fundamental. A convalidação ou complementação de treinamentos representa um passo além na otimização desse processo. Ao reconhecer e validar os conhecimentos adquiridos em treinamentos externos ou anteriores, a empresa demonstra um compromisso com a valorização e aproveitamento máximo do potencial de seus colaboradores. Essa prática não apenas reconhece o investimento individual em aprendizado, mas também contribui para a construção de um ambiente de trabalho que valoriza o crescimento profissional. Nossa, é um enunciado super grande e ele quer apenas ele quer saber qual é a convalidação ou complementação, qual é a consideração dessa convalidação ou complementação, né? Então, considerando CNR1, a convalidação ou complementação deve considerar o quê? Então, ele está falando de treinamento e capacitação, neste item da convalidação ou complementação, que está lá na NR. Então, o que você acha que é? A letra A, letra B, letra C, letra D ou letra I? Essa aqui eu fui até rápido, né, para falar. Ó, esse item aqui
é o item 1.7 da nossa NR1, tá? Que fala justamente aí da convalidação ou complementação da parte de treinamento e capacitação, tá? Para responder isso, vamos primeiro dar uma olhada no que diz a própria, NR aqui para vocês. Espera aí, deixa eu passar a tela. Olha lá, 1.7, capacitação e treinamento em segurança e saúde do trabalho. 1.7.1, o empregador tem que promover a capacitação, o empregador tem que promover isso, tá? Capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nos NRs. A convalidação ou a complementação deve considerar, olha lá, as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, as atividades que desempenhará na organização, o conteúdo e carga horária cumpridos, o conteúdo e carga horária exigidos e que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR ou a menos de 2 anos, que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR ou a menos de 2 anos, nos casos em que não haja prazo estabelecido em NR. Então, vamos voltar lá para a questão, para a gente poder responder, porque agora a gente já sabe o que diz a NR, né? Letra A. Atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, porém não será necessário considerar as atividades que desempenhará na organização atual. É claro que precisa considerar, né, gente? Não é porém não, e sim bem como, né? Porém não. Com certeza será necessário considerar as atividades que ele vai desempenhar na empresa que ele está trabalhando atualmente, né? Letra B. Isenção da organização ao emitir a certificação da capacitação do trabalhador, podendo usar a anterior. Será que ele pode usar a anterior, gente? As atividades que ele desempenha, né? Melhor dizendo, lá na organização, tem que ser atuais, né? Então, a gente não pode dizer que a isenção de existir, existe isenção da empresa em emitir certificação de capacitação. Não tem, ela tem que emitir essa certificação, né? É o que diz a nossa norma lá, 1.7.8, né? Que a gente viu. Então, não tem isenção aqui, é um dever da organização emitir a certificação do trabalhador, não poder usar a anterior, né, gente? Tá bom? Beleza? Inclusive, tem que mencionar no certificado a data de realização dos treinamentos convalidados ou complementados também. Letra C. Aproveitamento de treinamentos anteriores que somente poderá ocorrer em sua totalidade, não sendo viável a convalidação parcial de um treinamento. Aproveitamento de treinamentos anteriores que somente poderá ocorrer em sua totalidade, não sendo viável a convalidação parcial de um treinamento. A norma fala que o aproveitamento desses treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir certificação de capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data de realização desses treinamentos convalidados, né, gente? Tá? Beleza? Então, pode ser total ou parcialmente. Total ou parcialmente, não em sua totalidade apenas. Pode ser parcialmente também, por isso que essa alternativa está errada. Letra D. Conteúdo e carga horária cumpridos e exigidos. Essa aqui sim, né? Essa daqui acho que tá aqui, ó. Conteúdo e carga horária cumpridos e exigidos, ó. Cumpridos e exigidos. C e D do 1.7.7.1, tá? Então aqui a nossa resposta é a letra D. E por que não é a letra E? Último treinamento, desde que tenha sido realizado em período superior ao estabelecido nessa norma. Não vimos que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior, beleza? Inferior. Então não é superior aqui. Portanto, a alternativa correta, letra D. Beleza, gente? Vamos fazer mais uma, vai? Vamos fazer a quinta, vai dar tempo. 5 minutinhos, vai. Vamos lá.
Ó, 2024 também. Os conceitos de identificação dos fatores de risco de acidentes no trabalho, de doenças profissionais e de doenças do trabalho estão dispostos nas normas regulamentadoras, em particular a norma regulamentadora número 1, né, gerenciamento de riscos ocupacionais, publicada em dezembro de 2022. Considerando-se essa norma, todo trabalhador, ao ser admitido ou mudar de função que implique alteração de risco, deve receber informações sobre o quê? As medidas adotadas pela organização para controlar os riscos, EPI necessários para prevenir e controlar riscos, procedimentos legais frente a uma situação de emergência, procedimentos mediante diálogos semanais de segurança, riscos ocupacionais já avaliados nos locais de trabalho. Qual é a informação que o trabalhador, ao ser admitido ou mudar de função, tem que receber? Qual é a informação que ele necessariamente tem que receber, gente? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ou letra E? O que você acha? Vamos ver aqui quais são os direitos e deveres aqui, né? Segundo a ANR, do trabalhador. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique alteração de risco, né? Quando ele muda de função que implica alteração de risco, ele tem que receber as informações sobre, primeiro, riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, meios para prevenir e controlar riscos, medidas adotadas pela organização, procedimentos a serem adotados em situação de emergência e procedimentos a serem adotados em conformidade com esses subitens aqui, 1.4.3.3.1, que são aquelas situações de trabalho envolvendo um risco grave e iminente para a vida dele ou para a saúde dele, tá? Então aqui muita gente se confunde, né, e marca a letra C. Por que não é a letra C aqui, procedimentos legais frente a uma situação de emergência? Porque essa letra C é uma afirmativa que ela é mais restritiva, né? Ela é mais restritiva e excludente de outros procedimentos. Por quê? Porque ela fala em procedimentos legais, né? Ela fala em procedimentos legais, ó. Só que se a gente for olhar na ANR, a ANR fala procedimentos a serem adotados em situação de emergência. Eu não falo em procedimentos legais a serem adotados em situação de emergência. Então é que é muito mais abrangente, né? Então não fala só os legais, mas todos aqueles que puderem ser adotados nesse tipo de situação. Por isso que não é a letra C, gente. Ah, então é a letra E, professora. Não, a letra E também está errada, porque a letra E fala em riscos ocupacionais já avaliados nos locais de trabalho. Aonde que está na NR? Onde que está nessa NR que está falando que os riscos já foram avaliados nos locais de trabalho? Me fala. Isso aqui é uma questão de interpretação, gente. Interpretação de texto. Riscos ocupacionais já avaliados? Olha o que está falando a NR aqui, gente. Ela não fala de riscos já avaliados. Ela fala de riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho. Não está falando que eles já foram avaliados, né? Ela está falando que os riscos existem, já existem, mas não necessariamente que já foram avaliados, beleza? Pode ser que, por exemplo, eles estejam lá, né? Mas ainda eles não foram avaliados, não é verdade? Pode ser que eles estejam lá, mas ainda não foram avaliados. É isso que a ANR quer cobrir. Ela quer cobrir uma gama maior aí de hipóteses, né, gente? Tá bom? E outra, uma vez que ao ser admitido a mudar de função que implique efetivamente alteração de risco, o trabalhador ele não precisa receber informações apenas sobre os riscos já avaliados nos locais de trabalho. Ele tem que também ser informado sobre o quê? Sobre os riscos potenciais ou que possam vir a se originar lá nos locais de trabalho. Beleza? Certo? Estourei meu tempo aqui, mas eu acho que deu certo, gente. Bom, então voltando ali, só para a gente marcar a correta, né? Que eu não marquei a correta com vocês. A letra correta, portanto, qual é? É a letra A, né? Medidas adotadas pela organização para controlar os riscos. Certo? Medidas adotadas pela organização, ó, tá na letra C do item 1.4.4. Certo, gente? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Usem esse material como meio de revisão para a NR1 também. Se nós tivermos oportunidade de fazer mais questões SESGRAN Rio até o dia da prova,
Eu vou tentar pegar as outras questões, as outras NRs também pra gente fazer nesse formato. Vocês me digam aí se vocês gostaram desse formato. Eu acho bom porque a gente já treina como uma possível questão pode cair e a gente já tem os pontos principais da NR aí para revisar um pouco antes da prova. Porque as NRs, queira você, quer não, vai cair. Elas vão cair, tá bom? Beleza? Então, eu deixo aqui os meus votos de bons estudos para vocês. Me coloco novamente à disposição para o que vocês precisarem. Meu Instagram tá aí. Quem não tem Instagram, não tem Instagram. Eu tô aqui no YouTube também, @prof.ariadne. Pode se inscrever lá no meu canal, me deixar mensagem, tem meu e-mail lá, tá bom? Algum meio de contato você vai ter comigo com certeza para tirar suas dúvidas. Beleza? Então, eu desejo para vocês bons estudos. Obrigado pela presença e até a próxima aula. Tchau, tchau.